A palavra legado, legado, que é uma palavra que está nas músicas, a gente lembra, vem do latim de legatum, que significa o quê? Deixar um testamento. Então a gente vê ali famílias quando vê que o pai, a mãe, o vô, a avó já está para bater as botas, né? Todo mundo se preocupa em fazer um testamento. O que é fazer o testamento? Deixar um legado, né? E o legare, que é o verbo do legado, legare, ele é a ideia de você delegar, de você enviar, encarregar alguém de distribuir, de deixar as suas marcas. Então, legado você deixa de patrimônio, legado você deixa de cultura, o legado você deixa de comportamento. Só que algumas vezes a gente pensa em legado só no aspecto positivo. Você pode construir um legado ruim. A verdade é que, seja bom ou ruim, muito ou pouco, nós sempre deixaremos um legado que vai ecoar. Então vão lembrar de mim quando citarem meu nome, quando lembrarem da minha personalidade. O legado ele vai gritar. E eu acho que isso é tão importante porque quando a gente pensa na brevidade da vida, na fragilidade da vida, o legado é muito importante porque imagine você ter uma vida onde as pessoas queiram esquecer de você depois da sua morte. Ou você ser sinônimo de desgraça, perturbação, né? De, pô, graças a Deus fulano morreu porque o legado que ele deixou foi sofrimento, foi dor, foi preguiça. Então tudo isso é importante. Então, o que tem a ver, pastor, isso? Tem a ver que nós precisamos nos preocupar com isso. Existe um fato sobre o reino de Deus que alegra uns e fere outros, é que o reino de Deus não para na gente, né? A obra de Deus não é limitada pelos homens. Então assim, eu posso ter uma performance maravilhosa, o reino de Deus vai continuar, e eu posso ser uma pessoa extremamente preguiçosa, descompromissada, o reino de Deus vai continuar. A obra de Deus não depende de ninguém, e se preocupar com o legado é muito importante. Porque, vamos pensar aqui, ó, as suas ações, elas respingam nos nossos filhos, nos nossos netos. Quando uma pessoa cai, por exemplo, cai em pecado, né, rouba, prostitui, mata, isso é tão triste, porque eu creio que Deus pode levantar uma pessoa, Deus pode restaurar, mas as marcas, elas ficam, né? As marcas ficam, e essas marcas, elas são derramadas em camadas. Senão, quando nós paramos, é que o diabo ele envolve as pessoas de um jeito tão mentiroso, manipulador, né? Ele dá aquela falsa proteção de que você pode fazer o que você quiser, que ninguém nunca vai perceber, vai descobrir. Ele cria um enredo, né, de envolvimento de que, ó, eu vou satisfazer o teu desejo e fica tranquilo que isso aqui, ó, é entre eu e você e eu, hein? O diabo dá essa sensação. Só que quando você está com a boca na botija, né? Quando você está ali consumando o que realmente sabe que o inimigo está flertando, mas ele está te seduzindo, ele é o primeiro a botar a boca no trombone e a espalhar, porque a ideia do inimigo, gente, não é só matar você. A ideia do inimigo é envergonhar você, é transferir um legado de morte, né? Onde os teus filhos sofrem as consequências disso, os teus netos sofrem a consequência disso, e isso vai perpetuando, ao ponto de que a família fica marcada. É uma família de adúlteros, é uma família de mentirosos, é uma família de ladrões. Muitas vezes é só um que foi lá, mas aí ficou marcado. Então, quando nós paramos para pensar em legado, é bacana você deixar uma casinha, um carrinho, né, mas pior do que não deixar uma casa, um carro, um patrimônio, é deixar uma marca vergonhosa que realmente macula a família, macula a descendência, e é muito perigoso. A gente percebe que as pessoas hoje não têm legado porque elas não respeitam suas fases. Ninguém hoje quer começar pequeno, ninguém hoje quer respeitar a velocidade que impõe. Então, por que existe tanto legado de morte, destruição, roubo,
bobagem, perca. Você pega aquela pessoa que tem patrimônio, daqui a pouco ela não tem mais nada. O cara tem casa, carro, faculdade, daqui a pouco está na miséria, pegando dinheiro com a agiota. Agora, por que as pessoas, elas estragam seus legados? Será que não é a maioria das vezes a ideia de entender que a gente pode começar com uma semente de grão de mostarda? Não é crime começar pequeno, não é nenhum crime você ter pouco, não é nenhuma vergonha. A Bíblia diz que é melhor, né, o pão da paz do que o manjar, a mesa farta na guerra. Será que não é por isso que a gente esqueceu de frutificar para querer comprar o fruto pronto? Essa pressa, essa urgência, essa necessidade de ter as coisas artificialmente. A vida, ela é um quebra-cabeça, onde as peças, elas vão se encaixando e você só vai ver o quadro finalizado depois de muito tempo encaixando peças. Não dá para você começar a vida com 18, 19 anos, 20 anos e querer uma leitura sobre destino perfeita. Não tem. Você pode pegar a pessoa mais culta que você conhecer, mais sábio, a pessoa que tem um prognóstico sobre o futuro, enfim, todo mundo é um ser em construção. Todos são pessoas em construção. Os autores mais famosos, todas as pessoas, o próprio Cristo, ele escolheu vir como bebê. Ele escolheu passar por uma fase que não precisava. Ele poderia ter aparecido no meio do deserto, né, adulto. Ele poderia ter vindo como super-homem numa cápsula. Não, ele entrou no ventre de Maria. Ele passou por todas as fases da humanidade. Ele chorou, ele mamou, ele engatinhou, ele fez cocô, xixi, ele aprendeu a falar da, guti, guti, da. Tudo isso aí. Para quê? Para ensinar que a menor de todas as sementes pode abrigar até aves quando se torna a maior de todas as hortaliças. É muita ingenuidade achar que você vai chegar num lugar de honra e vai permanecer lá se a sua cabeça é uma cabeça infantil. É muita ingenuidade achar que você vai transferir um legado para os teus filhos sem marcas de guerra. Não tem como. Se você quer deixar um legado, a história da tua vida, o jeito como você lida com as coisas, o jeito como você lida com as pressões, como você respeita a fase atual, né? Olhar para o outro, não tem inveja do outro. Não ter, dizer, tá tudo bem, ele tá à minha frente, mas cada um tem sua vida, sua jornada. É assim que a gente ensina nossos filhos a crescer, é assim que a gente constrói algo sólido, que vai durar as fases, nem tudo que é rápido é duradouro, pessoal. Não é porque é rápido que vai sobreviver às fases, não é. Não é, tem coisas que a engenharia trava. Você tem que fazer projeto. Depois que você faz projeto, você tem que refazer os cálculos. Você tem que fazer a fundação. Você cresce para baixo. Você perfura. É um negócio feio. Você fala, para que tudo isso? Porque você tem que entender que tem fatores que você não controla. O chão trepida. Tem peso. Tem coisas que são assuntos chatos. Assuntos que não saem em capa de revista. Mas no dia a dia faz você sobreviver. Não pode fugir das fases chatas, das fases operacionais. Se você quer deixar um legado, sai desse lance do aparecer e vai fazer o que tem que fazer. O que você está plantando? Você está plantando algo que vai realmente permanecer? É algo que você diz assim, não, olha, são valores, são exemplos de alguém que está sendo visto, observado pela minha família e vai permanecer. Ou não, é um negócio bobo. Quer saber uma coisa que marca? A fidelidade a Deus, a constância, permanecer o mesmo quando as fases mudam. Isso marca. Não está envolvido diretamente carro importado. Você acha que as pessoas vão lembrar os carros que você tinha, as casas que você morava, patrimônio que você deixa? Os teus filhos vão vender quando você morrer. Vai ter briga, vão brigar por eles. Agora, os valores, a conduta,
a personalidade, a força, a perseverança. Sua perseverança vai ecoar pela eternidade. A forma como você reage às suas guerras vai ecoar pela eternidade. As suas reações aos seus problemas vão ecoar pela eternidade. A forma como você lida com a doença, a forma como você lida com o desemprego, a forma como você lida com o desprezo, vai ecoar pela eternidade. A forma como você lida com a ignorância dos outros. Quando Jesus diz, olha, quando fizerem mal a você, faça o bem. Quando te amaldiçoarem, ore, abençoe essa pessoa, porque são pequenas sementes que vão ecoar pela eternidade. Legado não é casa, carro. Legado são pequenas sementes do dia a dia que eu rego, que eu acredito, que eu não deixo ninguém mexer na minha cabeça, eu não deixo ninguém entrar nos meus miolos e dizer você tem que ser diferente. Não, eu vou ser o que Deus quer que eu seja, e essa pequena semente vai deixar um legado. Por isso que o dia a dia é tão importante. O que eu faço hoje ecoa amanhã. Imagine quantas coisas hoje estão aí como pequenas sementes de mostarda, disfarçadas como bobagem, não tem nada a ver, porque esse é o discurso do inferno. Nada a ver, nada a ver, bobagem. Ah, isso é exagero, isso é fanatismo, que custa? Nada a ver, isso aqui é bobagem. Nessas pequenas sementinhas que são regadas, levam legados de destruição. Então, se você até hoje plantou o que não presta, pastor, olha, eu estou indo à igreja. Pô, tem que tomar uma decisão. Você está indo para a igreja, você tem que se entregar a Deus. A pergunta é, você está transformando a sua vida? Você está se interessando pelas coisas de Deus? Você está deixando a obra de Deus realmente te trazer um novo eixo? Você está parando de viver debaixo de emoção, debaixo do pecado, para viver a palavra de Deus? Porque essas sensações que você está tendo, gostosas, eufóricas, maravilhosas, não é evangelho. Não é. Evangelho é transformação. Evangelho é eu pecava, não peco mais. Eu sentia isso, não sinto mais. Eu tinha um jeito de viver, agora vivo diferente. Se você não mudou, você não encontrou Jesus. Não tem como você dizer para Deus que você nasceu de novo se você não morreu por uma vida velha. Nós temos que glorificar a Deus. Então assim, não dá para minha família saber que eu vou à igreja e a minha família não vê que eu mudei. Não dá para eu trabalhar numa empresa e todo mundo vê eu postando stories que estou no culto e eu trabalhar de forma errada ainda na empresa que trabalho. A Bíblia diz, deixe a luz brilhar sobre você e glorificar a Deus através das suas boas obras. É sobre isso. Então eu pergunto para você, faz essa análise, esse é o maior legado que a gente tem que ter. Hoje você evangeliza, tendo uma vida lavada e remida no sangue de Jesus, entrando em lugares onde as pessoas te conhecem, sabem de onde você veio, conhecem seu passado, e aí você brilha sem nenhum tipo de pudor, você brilha extravagantemente à luz do Evangelho, e através dos novos comportamentos as pessoas vão olhar e dizer, cara, Deus é glorificado na tua vida. As pessoas estão cansadas de ouvir as bocas falando sobre Jesus, elas querem testemunho, porque eu posso manipular o que falo. É isso que nós temos que fazer. Então qual é o seu legado? Que legado você vai deixar? Um legado de ser um crente de Araque? Um legado de ser uma pessoa hipócrita? Que fala uma coisa que ninguém vê que é verdade? O legado de ser descompromissado? De aceitar Jesus 15 vezes por ano na igreja? De ir para a igreja chorar e viver amaziado? Viver fumando? Viver nas drogas? Viver uma vida descompromissada, achando que Cristo é terapia, que Cristo é psicologia? Uma vida onde você tem pecados de estimação e nem tá nem aí com a hora do Brasil, peroba na cara dele, cara de pau. E aí depois vem ficar falando que a igreja é fraca, que não sei, tinha que ter cursos na igreja. Que curso? Qual é o curso que substitui a sua decisão de tomar vergonha na cara? Qual é o curso que substitui a sua visão de limpar a tua casa? De colocar a tua vida no eixo? Qual é? Me explique qual é. Não tem. A gente só joga conversa porque é assim que o covarde se porta. O covarde, ele diz que ele não muda porque o outro não o ajuda a mudar. É assim que o fracassado diz, eu não saio daqui porque ninguém me estendeu a mão. Isso é a síndrome do coitado, covarde, fracassado. Enquanto nós não cairmos em si,
ou caímos em nós mesmos, enquanto a gente não dizer, eu tenho uma pequena semente do tamanho do grão de mostarda, a vida não vai mudar. Você pode ir para a Universal, para a Assembleia, para a Lírio, para a Batista, para Deus é Amor. Você pode gostar do pastor Diego. Não tem nada e ninguém que vá fazer o que é você que tem que fazer.